O Coliseu está montado e o gladiador, ao que parece, acaba de ser enjaulado. Em sua tentativa de parecer forte, o presidente Lula aceitou o convite para a arena de Donald Trump. Agora não há mais como fugir do confronto. E o que a gente pode esperar dessa batalha, que será assistida pelo mundo inteiro, é, ao que tudo indica, uma humilhação de proporções históricas. O leão está esperando. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa entender a genialidade da armadilha que para mim foi montada em Nova York, e como o ego e a arrogância podem ser os piores inimigos de um político. Por semanas a gente viu o presidente Lula adotando uma postura de valentão de longe. Aqui do Brasil, cercado por seus ministros e pela mídia que o aplaude, ele debochava das sanções, falava em jabuticaba e se recusava a fazer o mínimo que se espera de um chefe de Estado em uma crise diplomática: pegar o telefone e ligar para o seu homólogo. Essa recusa, essa enrolação, começou a criar uma narrativa muito prejudicial para ele, a narrativa do covarde. A percepção que se espalhou, tanto no Brasil quanto no exterior, era a de que ele tinha medo de Trump, de que ele não tinha coragem de encará-lo. E essa imagem de fraqueza para um homem com o ego do tamanho do de Lula é simplesmente insuportável. E foi exatamente aí que Trump, com a sua astúcia de negociador, preparou a isca. Naquele encontro casual nos corredores da ONU, Trump fez um movimento que ninguém esperava. Ele não atacou, ele não criticou, ele abraçou, ele sorriu, ele elogiou. Disse que Lula parecia um cara legal, que eles tiveram excelente química. Foi o canto da sereia. Foi a música doce que o ego de Lula precisava ouvir. E para fechar a armadilha, Trump anunciou publicamente que eles tinham concordado em se encontrar na próxima semana. Nesse exato momento, a porta da jaula se fechou. O Lula, que até então podia se esconder, que podia inventar desculpas, agora estava preso. Como ele poderia, depois de ser elogiado publicamente, depois de o próprio Trump anunciar o acordo, recusar a reunião? Se ele o fizesse, a narrativa de covarde não seria mais uma percepção, seria um fato comprovado. Ele não teve escolha. Foi forçado pela própria vaidade a dizer sim. E ele não apenas disse sim. Em sua coletiva de imprensa, acuado, ele tentou retomar a pose de homem forte e dobrou a aposta. Ele disse que a reunião poderia ser presencial e pública. Ele mesmo, com suas próprias palavras, selou o seu destino e tornou a fuga impossível. Ele aceitou entrar na arena. Ele aceitou o confronto no Coliseu. E agora, como eu disse no começo, o leão está esperando, né? E o que acontece nessas reuniões, nessa arena que é o Salão Oval da Casa Branca, sob o comando de Trump? A gente não precisa especular. A gente já viu esse filme. A gente viu o que ele fez com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma das reuniões mais constrangedoras da história da diplomacia. A gente viu o que ele fez com o presidente da África do Sul. Trump não tem o menor pudor de lavar a roupa suja em público. Ele usa essas reuniões como um palco, como uma ferramenta para enquadrar, para expor e para humilhar líderes de quem ele discorda, tudo na frente da imprensa mundial. A armadilha, portanto, não era apenas para forçar a reunião, era para forçar a reunião em seus próprios termos, no seu próprio território, onde ele dita as regras. E agora que o gladiador está enjaulado, a gente precisa analisar qual é a arma que ele pretende levar para a arena. E a arma do Lula, pelo que ele mesmo adiantou, é, para dizer o mínimo, patética. Ele disse que na conversa ele vai mostrar para o Trump que as decisões que o presidente americano tomou foram baseadas em informações de má qualidade. Ele disse que o Trump está mal informado sobre o Brasil e que, na hora que ele tiver as informações corretas, ele pode mudar de posição tranquilamente. Eu quero que você pare e pense na arrogância e na ingenuidade que estão por trás dessa estratégia. O presidente do Brasil, um país que hoje enfrenta uma crise de credibilidade gigantesca, acha que vai chegar na Casa Branca e ensinar o presidente dos Estados Unidos sobre a realidade. Ele acha que vai convencer o homem mais bem informado do mundo de que ele está mal informado. Vamos ser claros, o presidente dos Estados Unidos acorda de manhã e recebe relatórios da CIA, da NSA, do Departamento de Estado, de todas as agências de inteligência do planeta. Ele tem acesso a informações que a gente nem sonha que existem. Ele sabe com detalhes o que acontece nos corredores de Brasília. E o Lula, que se informa, pelo que parece, com a assessoria de imprensa do PT e com os editoriais da grande mídia, acha que vai chegar lá e dar uma aula para ele. É uma estratégia tão absurda, tão desconectada da realidade, que seria cômica se não fosse trágica. Imaginem a cena.
O Lula, com um tradutor ao seu lado, tentando explicar para o Donald Trump que o processo contra o Bolsonaro foi super justo, que o STF é um exemplo de isenção, que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe e que o Moraes não é um censor. O que vocês acham que o Trump, o homem que perdoou os réus do 6 de janeiro e que chama os processos contra si mesmo de caça às bruxas, vai fazer? Ele vai rir, e depois de rir, ele vai muito provavelmente passar o maior sabão, a maior bronca que um presidente brasileiro já levou na história. Ele vai, na frente de toda a imprensa mundial, fazer as perguntas que o Lula não quer responder. Vai perguntar sobre a censura, sobre as prisões, sobre a perseguição a jornalistas, vai perguntar sobre as alianças do Brasil com ditaduras, vai expor para o mundo inteiro a hipocrisia e as contradições do governo brasileiro. E o Lula, preso naquela sala, não terá para onde correr. Essa história seria apenas sobre egos e humilhação se não tivesse consequências reais para nós, para o povo brasileiro. A verdade é que a arrogância do Lula, a sua recusa em agir como um estadista, já está nos custando muito caro. A crise diplomática que ele criou com os Estados Unidos, por pura birra ideológica e por medo de parecer fraco, é a responsável direta pelas tarifas que estão prejudicando o nosso agronegócio e a nossa indústria. A gente precisa olhar para o exemplo do Zelensky. Ele foi humilhado publicamente pelo Trump, sim, mas ele engoliu o orgulho. Ele entendeu que o interesse do seu país, a sobrevivência da Ucrânia, era muito maior do que o seu ego ferido. Ele continuou a dialogar, a negociar. E o resultado está aí. Ele virou o jogo e conquistou o apoio crucial dos Estados Unidos. Isso é o que um estadista de verdade faz. E o que o Lula faz? Ele faz o oposto. Ele sacrifica os interesses do Brasil em nome de seu próprio ego. Ele prefere ver o país sangrar com sanções a ter que passar pelo desconforto de uma negociação dura. Ele não está preocupado em resolver o problema do tarifaço. Ele estava, até agora, usando o tarifaço como uma desculpa, como uma ferramenta para culpar a oposição e para inflamar a sua militância com um discurso anti-americano. Mas agora, a armadilha de Trump acabou com essa desculpa. Ao forçar a reunião, o Trump jogou toda a responsabilidade no colo do Lula. A bola agora está com ele. Se ele for para a reunião e não conseguir resolver o problema das tarifas, a culpa não será mais do Trump, não será mais do Eduardo Bolsonaro. A culpa será exclusivamente dele, de sua incompetência como negociador. O que a gente está vendo é uma jogada de mestre, uma jogada que encurralou o presidente brasileiro de todas as formas. Se ele não fosse para a reunião, sairia como covarde. Agora que ele vai, ele corre o risco iminente de ser humilhado publicamente. E se ele for e não conseguir um acordo, sairá como um incompetente. Não há mais nenhuma saída boa para ele. O canto da sereia o atraiu para as pedras, e agora o naufrágio parece ser apenas uma questão de tempo. Essa história toda é um verdadeiro jogo de xadrez e mostra que, na política, a arrogância é quase sempre o caminho mais curto para a derrota. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o elogio do Trump foi uma armadilha genial? O que você acredita que vai acontecer nessa reunião entre os dois presidentes? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa virada de jogo. Se essa análise te ajudou a enxergar por trás da cortina de fumaça, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa entender a estratégia que está em jogo. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai perder nenhum lance dessa partida histórica. Um grande abraço.